Vamos nós para mais um videozinho na relação de vida anterior, que se chama, deixa eu ver, a arte de engolir sapos. Pronto, entretanto, estive à procura mais sobre se havia alguma relação entre os macacos e os ciganos, tendo em conta que existe também uma relação mais, digamos assim, mais popular entre piratas e macacos. Portanto, os piratas tinham papagaios e macacos como animais de estimação, mas isto, pronto, é uma questão de cultura popular. Isto é, pronto, faz parte dos filmes, portanto, pronto. Contudo, todos os filmes têm inspiração em alguma coisa real e, quiçá, na verdade, todos os macacos tinham como amigos, ora ciganos, ora piratas. E pronto. E, por norma, pronto, com o macaco não fazia mal a ninguém, tal como o papagaio. Pronto, em princípio, eles ninguém ia fazer mal nem aos macacos, nem aos papagaios. Pronto, simples. E quiçá isto tenha lógica, pois os macacos na selva eles avisam para os perigos e os papagaios, em princípio, também tinham uma função semelhante. Pronto. E então, quiçá, haja uma relação real entre os piratas e os macacos, tendo em conta que, pelo que diz aqui num sitezinho, que é o books.openedition.org, tinha aqui, pronto, assim um texto mais elaborado de alguém que, em princípio, estudou sobre, portanto, a origem do povo cigano e depois de todas as influências que eles foram tendo ao longo da sua expansão. Pronto. E Portugal, pelos vistos, sempre teve ciganos, Espanha também, mas Espanha vive mais a cultura cigana, a França, a Itália e outros mais. Depois temos ali a Roménia, a Sérvia e por ali fora. E é curioso, porque segundo diz este artigo, quando os ciganos apareceram na Península Ibérica, eles conduziam, não sei o que é que seria, conduzir ursos e macacos. Babuínos, eram os babuínos, que são aqui os bucovina. E os macacos bucovina são os babuínos, aqueles que, pronto, são aqueles macacos que têm assim uma boca mesmo tramada, que parece tipo um leão, e pelos vistos a sua capacidade de trabalhar juntos entre os macacos e de se defenderem de leões, crocodilos e afins é uma coisa regular, uma coisa normal. E sem dúvida, aquilo. Se visse um babuíno na minha frente, acho que fugia. Era o melhor que eu fazia, claro. Pronto. E é que, pronto, eu tenho aquela ilusão de que eu sou um macaco. Na relação dos signos chineses, pronto. Mas quiçá haja algo conectado entre os signos chineses, o macaco dos signos chineses, os piratas e os ciganos. Eu não sei, por mais que eu leia, não existe nada que diga sim, isto foi assim assado. Não. É simplesmente quase como estas questões de que pronto, eram os ciganos a conduzir ursos e macacos babuínos, portanto, era uma espécie de animal de estimação. Os ursos também, pelos vistos. E pronto. E depois existe os piratas, que também tinham uma relação entre os macacos e os piratas. Pronto. Também eram os macacos e os papagaios também eram
animais de estimação dos piratas. Portanto, isto na verdade pronto, não se sabe ao certo, não é? Isto são coisas que têm a ver com uma antiguidade qualquer que não foi registada, da mesma forma como muitas outras culturas, alguns no mundo, foram, e por isso nós sabemos mais sobre elas. Mas pronto, eu sinto-me sempre. Ok, olha. Algumas representações de piratas incluem macacos que os ajudavam a roubar coisas devido à sua disposição supostamente de travessura, travessa. Portanto, pronto, ok, pelos vistos, os macacos estão associados aos ladrões também, pronto. Mas eu não tenho esse hábito. Roubar não é a minha praia. Mas pronto, há uma relação sobre isso. Pronto. E os papagaios eram simplesmente animais de estimação. Ok, eles não tinham propriamente uma função. O capitão do navio pirata costuma forçar prisioneiros ou piratas traidores a caminhar na prancha, geralmente sobre o mar infestado de tubarões. Pronto, isso faz parte daí das animações sobre piratas. Mas pronto, há sem dúvida uma relação entre o pirata e o macaco e o cigano e o macaco. Não deixa ver se existe alguma relação entre o pirata e o cigano. Ora, piratas com ciganos. Existe um cigano pirata. Pronto. Ou quiçá haja muitos até. Portanto, o pirata e a cigana carmelita. Isto é uma lenda cigana. A lenda do cigano pirata. A herança dos bardos. E curiosamente, em 1200, na Espanha, todos que não pertenciam ao catolicismo eram perseguidos pela Igreja e tratados como hereges. Sendo assim, em um dia, perto do local onde hoje fica a cidade de Vigo, alguns padres avistaram um acampamento cigano muito bonito. Aos seus olhares, aquele local era um antro de perdições e maldicentes, pois aquele povo vivia como se não houvesse leis e cultuavam a lua em suas danças pagãs. Portanto, algures, o próprio povo cigano também foi pagão, no sentido de estar mais ligado à natureza e, portanto, sim, porque sempre estiveram, na verdade, não é? E até é estranho quando vemos que há ciganos muçulmanos, ciganos cristãos e pronto, alguns no tempo houve ciganos hindus. E pronto, e pelos vistos a sua capacidade de expansão também teve relação com todas as pessoas que de algum modo prestavam culto à natureza. E portanto, pronto, isto é interessante. Super interessante. Pronto, portanto, eu não sei como é que este vídeo se vai chamar. Quiçá se chame As Multifacetas do Cigano. Pois, pronto, como nós vimos, ou como se pode ler na internet, atenção que qualquer um de vocês pode procurar estas coisas na internet, é assim que eu estou a vê-las. E, portanto, existem os ciganos piratas, os ciganos que têm macacos, e os piratas que têm macacos, e os piratas que são ciganos. E depois, dentro da cultura cigana,
Pronto, dado ao tempo de expansão e à sua capacidade de adaptação da cultura de outros, pronto, existem ciganos muçulmanos, cristãos, pagãos, hindus e mais alguma coisa. Isto é super giro.